Cultura é inerente ao ser humano. E pensando numa definição antropológica, cultura seria tudo aquilo que nós somos capazes de nos expressar, pensar, sentir. A nossa religiosidade, nossas festas, nossos cultos, a nossa manifestação de sentimentos através da arte, no teatro, na dança, na dramaturgia, na literatura. Cultura é o que caracteriza nós, seres humanos. O poeta norte-americano Thomas Stern Eliot, em seu livro de 1948, definiu cultura de uma forma singela, mas muito interessante. Cultura pode ser até descrita simplesmente como aquilo que faz a vida valer a pena viver. A cultura e a identidade negra no Brasil faz valer a pena viver em suas danças, em suas festas, em trajetórias individuais e em grupo, mostrando a diversidade e a força de um dos pilares da nossa identidade cultural brasileira. Seja bem-vindo ao canal do Guaral, nessa edição especial, onde você vai conhecer um pouco mais sobre a obra e alguns dos pesquisadores que realizaram esse instrumento de referência sobre a cultura brasileira. Esse é o livro Cultura Negra. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. Ô, bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculele é o rei da valentia. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. Ô, bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculele é o rei da valentia. A professora Marta Abreu é uma das referências na questão do estudo da cultura negra. A sua tese de doutorado, em 1996, defendida na Unicamp, sobre as festas do Divino no Rio de Janeiro, intitulada O Império do Divino, se tornou uma referência nos estudos de cultura e da identidade negra, nas festas que envolvem todo esse movimento. À frente também do Laboratório de História Oral e Imagem da UF, alguns vídeos foram produzidos no que é chamado de uma escrita videográfica da história e destacaria Jongos, Calangos e Folias e Memórias do Esquecimento, como dois vídeos referenciais para se pensar a questão da identidade e da cultura negra no Brasil. É significativa também a sua participação como organizadora de obras sobre ensino da história e da cultura política, e também seus artigos sobre história pública e história oral. A professora Marta Abreu é uma das organizadoras do livro Cultura Negra e conversa conosco sobre a importância do tema, a importância das leis que regulamentam o ensino da história afro-brasileira e indígena nos currículos e a relação dos movimentos antirracistas que aconteceram nos Estados Unidos com a questão do racismo estrutural no Brasil. Sou a professora Marta Abreu, da Universidade Federal Fluminense. Sou uma das organizadoras do livro, que tem 2 volumes, então são 2 livros, Cultura Negra, Novos Desafios para os Historiadores. Esse livro foi publicado em 2018, no final de 2018, e reúne o esforço de vários pesquisadores pesquisadores e historiadores que há mais de 5, quase chegando a 10 anos, têm produzido especificamente sobre a temática. A temática cultura na história, ela já tem uma longa data, né? A gente pode colocar desde os anos 80 que os trabalhos de historiadores sobre cultura, eles têm crescido. Antes, os trabalhos de cultura ficavam muito na mão dos folcloristas, dos antropólogos, de intelectuais memorialistas, mas desde que os mestrados e doutorados começaram a crescer no Brasil, a gente vê a emergência de uma linha de pesquisa sobre cultura popular e sobre cultura negra.
Evidentemente, essa passagem de cultura popular para cultura negra, ela se fez em diálogo com os movimentos sociais, com os movimentos, especialmente os movimentos negros, que desde a década de 80 também, especialmente desde a Constituinte e da Constituição, levantaram uma série de bandeiras pela igualdade racial, denúncia do racismo, criminalização do racismo. Não que essas bandeiras não fossem anteriores, essas bandeiras são muito antigas. Mas na Constituição de 88 há o registro, né, de ganhos em relação a isso, com a conquista da ideia de cultura ser direito. Cultura é um direito. Cultura brasileira, ela existe na medida que a cultura brasileira é diversa e não misturada, e não democraticamente misturada, fortalecendo uma ideia de que haveria uma democracia racial. Então, desde os anos 80, os movimentos negros começam a pautar uma luta pela visibilidade da história negra, da história da população negra, que envolva a história da África e da cultura afro-brasileira. Por que isso? Né? Para quê? Por que esta pauta? Essa pauta ela é muito importante, porque é um dos caminhos de fortalecimento da população negra, de autoestima e de luta contra o racismo. Como você vai contar uma história que ou desqualifica a população negra, ou marginaliza, ou esquece a população, tira a população negra da história, principalmente depois da abolição da escravidão. Colocar a discussão de cultura negra no currículo de história, no currículo de todas as escolas desse país, é uma ação antirracista e, portanto, de combate ao racismo. Precisamos falar de racismo e, para falar de racismo, precisamos ter disponível materiais sobre a beleza da cultura negra, a força de resistência de matrizes africanas da cultura negra e também de transformação dessas matrizes africanas em práticas musicais, festivas, religiosas, mas de afirmação da negritude, de afirmação dos direitos da população negra de festejar como quiser. Por isso, o nosso livro, talvez tenha até demorado, mas a gente precisou de um número maior de trabalhos para reunir esses 2 volumes. Os 2 volumes, tanto que foram 2, de tantos trabalhos que a gente conseguiu reunir, de colegas, de recém-mestres, recém-doutores, todos professores da escola pública, o que garante, né, uma relação com o chão da escola, que acho que é importante, esse assunto está lá, mas o professor também tem que se fundamentar, trazer subsídios para a sua atuação, porque a luta antirracista ela não é fácil, ela precisa do preparo do professor, da atenção do professor e da sua intervenção, evidentemente, com a postura de combater o racismo. Nós conseguimos reunir 2 volumes, eu vou colocar aqui porque eu acho que é importante. A capa dele exatamente expressa. Os 2 volumes, eles são separados, evidentemente, mas se você junta os 2, você tem uma foto de 1981, já mostrando o movimento negro antes da Constituição de 88, e aliás, muito antes, né, os movimentos negros existem sempre que houve luta ou contra a escravidão ou contra o racismo. E essa foto mas é uma passeata de 81, e os cartazes falam, né, por uma história do negro, pela valorização da cultura afro-brasileira, uma luta antirracista. Então nós quisemos colocar isso na capa, juntando os 2 volumes, mostrando como a luta pela cultura negra na escola é uma luta antiga, que veio se realizar com a 10.639, que eu acho que a 10.639 exatamente ela simboliza, ela enlaça toda essa transformação que eu estou comentando aqui e afirma, né, um direito à história e à cultura afro-brasileira.
os dois volumes, o volume 1 é mais ligado a festas pela liberdade, festas de carnavais, festas de patrimônios culturais brasileiros. O volume 2, mais preocupado com trajetórias de intelectuais, homens e mulheres negras que se relacionavam ou com festas, ou com músicas, ou com teatro, ou com educação pública, como o professor Emetério dos Santos. Então, os dois volumes oferecem uma gama de possibilidades para a formação do professor e trabalho em sala de aula. É bom também dizer que os dois volumes hoje estão disponíveis livremente no site da EDUF. Eu sei que o Guilherme vai sortear, e aí é bacana que vocês vão poder ter a imagem junta para quem ganhar, mas a imagem também está disponível no blog Conversa de Historiadores, ainda publicada no finalzinho de maio, início de junho, é só vocês terem acesso. Aliás, o blog Conversa de Historiadores é um lugar bacana para os professores e historiadores acompanharem discussões de importância nacional em relação à cultura negra e ao racismo. E lá vão estar a foto, contando a história da foto por uma das pessoas presentes na foto, que é a Ana Célia. Então, recomendo vocês o livro, que vocês possam utilizá-lo das mais variadas formas. Uma última questão que o Guilherme nos perguntou, né, qual a relação dessa produção com o que a gente está vivendo hoje, de um combate internacional de luta contra o racismo, a partir dos acontecimentos da morte do Floyd nos Estados Unidos, o quanto há um diálogo entre isso. E o que eu quero sublinhar é exatamente essa perspectiva de que não são os Estados Unidos influenciando o Brasil. Nós temos uma história de muitas violências, vivemos o mês de maio, tragédias de dor, de mortes de crianças e de jovens, invasões em favelas. E o que isso significa? Que vivemos, que o racismo ele se expressa diferentemente, mas o racismo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, ele segue, ele se estrutura da mesma forma, né? O racismo é o mesmo, a dor é a mesma. O que mostra que o racismo é filho da diáspora africana das Américas, de um longo período de escravidão e da reprodução da desigualdade racial depois da abolição da escravidão. Então, acho que estamos vivendo, eu espero que tudo isso que estamos vivendo seja um balançar das nossas estruturas e que elas realmente se transformem. Tenho certeza que não é uma questão de moda, porque é uma luta que vem de muito tempo. Como dizem os jongueiros, nossa história vem de longe. Guilherme, muito obrigada pela oportunidade e qualquer coisa estamos aqui. Grande abraço. A professora Lívia Monteiro, uma das organizadoras da obra, também dá um depoimento sobre o seu trabalho e o seu artigo presente no livro 1. Olá, eu sou a Lívia Monteiro, sou professora de História na Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. E em conjunto com a minha querida orientadora de doutorado, a professora Marta Abreu, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e meus amigos Eric Brasil, da Unilab, Campo dos Malês, e a Giovana Xavier, professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós organizamos a coletânea Cultura Negra, Novos Desafios para os Historiadores. Essa coletânea conta com 2 volumes, no qual a gente trabalhou com 2 eixos centrais. O volume 1 é sobre festas, carnavais e patrimônios negros, e o volume 2 são as trajetórias de intelectuais negros no Brasil. A coletânea conta com diversos artigos de autores e autoras do Brasil todo e teve como desafio reunir
esses trabalhos sobre o eixo central de discussão que coloque a agência e a mobilização de grupos e pessoas negras no Brasil e a possibilidade de pesquisa e ação na luta antirracista também no nosso país. O capítulo que eu escrevi compõe o volume 1 dessa coletânea e é sobre o processo de patrimonialização das festas de Congado e Moçambique na minha cidade natal, que é Piedade do Rio Grande, também em Minas Gerais. Eu analiso nesse capítulo os processos, os conflitos, as agências e os agentes responsáveis pela festa de maio ter se tornado uma das principais ou a principal festa popular negra da cidade, dentro do calendário turístico, religioso e político do município. O desafio de escrever e também organizar essa coletânea, ele foi grande, mas ele também só foi possível graças às parcerias, tanto com os congadeiros, que me permitiram contar as histórias e escrever sobre elas no livro e na tese que eu desenvolvi, assim como com autores e autoras que se disponibilizaram a produzir seus artigos e nos autorizaram que essa coletânea fizesse parte agora de um desafio também para a historiografia recente das festas e cultura negra no Brasil. Olá, eu sou Juliano Sobrinho, professor de História do Colégio São Luís, da Rede Jesuíta, na cidade de São Paulo, e participo da coordenação nacional do GT Emancipações e Pós-Abolição da AMPU. O meu artigo, Abram Alas para Abolição, Festejos, Conflitos e Resistências em Minas Gerais, 1880 e 1888, faz parte do volume 1 da coletânea Cultura Negra, Novos Desafios para os Historiadores. Aproveito este momento para agradecer aos organizadores da coletânea, que reuniu jovens pesquisadores e grandes expoentes sobre as temáticas da abolição e do pós-abolição no Brasil. Este artigo é um desdobramento da minha tese de doutorado, defendida no programa de pós-graduação de História Social da Universidade de São Paulo. O texto aborda os festejos em Minas Gerais na última década da escravidão sob dois aspectos. O primeiro, as festas religiosas católicas, que muitas vezes eram organizadas por inúmeros sujeitos populares, como escravizados e libertos, como também os grupos abolicionistas, que utilizavam dessas festas como forma de enfrentamento ao poder senhorial e policial. Para o movimento abolicionista, essas festas, que tomavam as ruas das pequenas cidades mineiras, muitas vezes durante vários dias, era um momento certo para tramar, propagandear as ideias da abolição, marcar mítins e contribuir para a fuga dos escravizados. Os próprios escravizados e libertos entendiam que os dias de rituais festivos eram um momento propício para criar tumultos e desviar o olhar da precária guarda policial, e assim facilitar os planos de fuga dos parceiros. As festas religiosas também eram aguardadas pelos os escravizados fugidos, que aproveitavam o movimento da cidade para confraternizar com seus pares, sem que a pouca força policial ou o poder senhorial fossem capazes de enfrentá-los. Eram festas negras que aglutinavam sentimentos generalizados naqueles sujeitos e que também eram usadas como ato político de ativismo de resistência contra a escravidão. Por isso, nos anos derradeiros da escravidão, as autoridades do sul de Minas, uma das regiões com o maior contingente escravo de todo o Império, viam a realização das festas religiosas católicas como um momento de tensão e perigo para o controle social e da ordem. Outro aspecto sobre as festas que foi abordado no texto tem a ver com as comemorações que se deram em virtude do 13 de maio de 1888. Procurando perceber
que, além das cerimônias oficiais que foram organizadas pelo poder político, local e pela elite abolicionista branca, os sujeitos populares também promoveram festas para comemorar a conquista e, à sua maneira, ressignificaram aquele episódio. Eram as disputas pelo 13 de maio que se iniciavam a partir das festas. Nesse sentido, a intenção desse artigo foi contribuir para o entendimento de que nos diversos elementos constitutivos do imaginário sociocultural, especialmente dos escravizados e libertos, as festas também ganharam um tom de luta, de resistência e de conquista pela liberdade. Olá, tudo bom? Meu nome é Luiz Gustavo Santos Cota, eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, sua unidade Barbacena. Também estou coordenador do mestrado profissional em ensino de ciências da saúde e do ambiente da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, também em Minas Gerais, na cidade de Ponte Nova. Estou aqui para conversar um pouquinho a respeito de um capítulo intitulado Com Pianos e Tambores, as Festas Abolicionistas em Minas Gerais, que foi publicado na coletânea Cultura Negra, organizada pela Marta Abreu, pela Giovana Xavier, pela Lívia Monteiro e pelo Eric Brasil em 2018. Um capítulo que foi publicado no primeiro volume dessa coletânea, que é intitulado Festas, Carnavais e Patrimônios Negros. E esse capítulo, em uma síntese bem breve, ele procura discutir as diferentes facetas das festas abolicionistas organizadas em Minas Gerais na década de 1880, mostrando como essas festas, especialmente quando realizadas em espaços públicos tais como a rua, levaram diferentes percepções dos projetos de abolição e diferentes atuações sociais, por parte de diferentes atores sociais envolvidos nesse processo histórico, especialmente pessoas escravizadas ou pessoas que já haviam passado pela experiência da escravidão, contrariando inclusive um pouco algumas interpretações tradicionais acerca desse processo histórico, que colocavam nesse âmbito a presença majoritária ou mais desnudada, digamos assim, das figuras políticas da elite imperial ou de pessoas com destaque na sociedade de então, na elite letrada, por exemplo. Especialmente festas organizadas na cidade de Diamantina revelaram atuação muito forte em termos políticos de escravizados e pessoas que já haviam passado pela escravidão e atuavam fortemente no âmbito do espaço público durante as festas abolicionistas organizadas no ano de 1885, no sentido de colocar ali quais eram as suas interpretações acerca do processo de abolição. Não só a partir de discursos incorporados aos atos públicos organizados pelas sociedades abolicionistas ou mesmo por figuras políticas então fortes no âmbito da política imperial, mas também por conta da atuação de grupos culturais que hoje nós conhecemos como congados, ou ternos de congados, ou bandas de Congo, especialmente na região de Diamantina, mais uma vez. Também na cidade de Ouro Preto, o capítulo procura discutir a maneira como se organizam as festas em torno de uma fórmula teatral, uma fórmula artística que havia sido inaugurada na década de 1870 no Rio de Janeiro, na corte especialmente. Mas como atos que eram pensados muitas vezes para brindar os discursos políticos da elite imperial, inclusive com variações muito nítidas quanto àquilo que se entendia como projetos para abolição, que a participação de outras personagens que não aquelas da elite imperial sempre estavam ali de fato presentes naquele momento, na discussão política de fato, na atuação política de fato através das festas em relação aos projetos de abolição. Então, para terminar aqui, só o último parágrafo do capítulo, que diz o seguinte: ao invadirem as ruas com seus marujos, caboclos e batuques, a despeito do jogo de repressão e tolerância que se operava naquele tempo, escravos e libertos se apropriavam do espaço público, imprimindo nele o sentido político de sua luta pela liberdade e cidadania. Daí a importância de entender o espaço da festa como um espaço de resistência
daquelas pessoas que vivenciaram a experiência da escravidão e que lutaram efusivamente, lutaram bravamente para que ela terminasse um dia. Ok? Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Eu sou o Guilherme José Mota Faria, também conhecido como Guilherme Guaral. Sou professor da Universidade Veiga de Almeida, fui coordenador do curso de História no campus Cabo Frio e atualmente trabalho nos cursos de Direito e Relações Internacionais. E também sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro. O meu artigo ele é fruto de uma pesquisa que eu defendi, uma tese de doutorado na UF em 2014. Orientado pela professora Marta Abreu. A tese falava sobre os enredos sobre a história do negro durante os anos 60 pelas escolas de samba do Rio de Janeiro. A questão que eu proponho nesse artigo é sobre a emergência desses enredos nos anos 60 com uma perspectiva um pouco diferente. Até então, nos anos 50, a questão do negro aparecia como uma contribuição na questão da cultura brasileira, nas danças, nas festas e também na paisagem colonial do Rio de Janeiro. Com a emergência desse novo olhar, sobretudo a partir, mas não somente, do Salgueiro, dos acadêmicos do Salgueiro, trazendo a ideia de heróis, personagens que eram pouco conhecidos do grande público. Zumbi de Palmares, Chica da Silva, Chico Rei. Exaltar essas figuras colocava o protagonismo do negro também nessa luta por liberdade, identidade e respeito dentro da sociedade brasileira. A segunda questão que eu coloco nesse artigo é a invisibilidade em relação ao movimento negro, a percepção de que as escolas de samba também eram importantes instrumentos da luta contra o racismo, a luta da inserção do negro na sociedade brasileira. Pouco se fala, pouco se estuda e pouco se reconhece desse papel das escolas de samba dentro da questão levantada como militância e luta política dos movimentos negros. Por isso que eu chamei de uma página em branco nessa historiografia. Então convido vocês à leitura deste artigo. Oi pessoal, eu sou Eduardo, eu sou autor do capítulo Azul, Branco e Negro, Carnaval da Unidos de Vila Isabel em 88, Kizomba, Festa da Raça, que compõe a coletânea Cultura Negra. E foi um prazer ter participado desse trabalho. Essa minha pesquisa, ela se iniciou ainda quando estava na graduação em História na UF, quando eu pesquisei esse desfile inicialmente, e depois essas pesquisas começaram a ganhar mais graus de detalhismo quando eu entrei no mestrado na UERJ, em História Política, e aí eu comecei a entender as conexões que haviam daquele desfile com o ambiente político do final dos anos 80 e todas as lutas do movimento negro. Aquele desfile, que eu entendo como manifesto negro ocorrido lá no Carnaval de 88, ele consegue ser maior, né, do que um desfile importante de uma escola de samba. Ele transcende, né? E as falas dessa transcendência eu vou buscar elas nas fontes, né? Principalmente as lideranças que fizeram aquele desfile, que é a Russa, que era presidente da Vila Isabel naquele momento, que integrava o Partido Comunista Brasileiro, depois vai ser eleita vereadora pelo Partido Comunista no Rio de Janeiro, e com o seu então esposo, o Martim da Vila. Então eu entrevisto eles, eu vou também às falas deles de época dentro de jornais, então eu vou nessas fontes e apresento aquele desfile. O meu capítulo está dividido em 3 partes, em concentração, avenida e apoteose, então marcando as fases do desfile de escola de samba. Esse desfile foi o primeiro em que a Vila Isabel venceu, foi campeã.
E ali tem um dado importante, né, porque a escola vinha muito desacreditada no carnaval, então tem um dado de surpresa e tal, e o entendimento que aquele desfile tinha sido algo catártico. Então, dentro do capítulo, eu tento mostrar um pouco isso, né, como que esse desfile ele se torna um manifesto negro naquele momento, completamente integrado com as lutas do movimento negro ali. Foi um prazer ter participado dessa coletânea. Eu quero agradecer aos organizadores do Cultura Negra, Novos Desafios para os Historiadores, o livro em que eu tive a oportunidade de escrever um capítulo sobre as irmandades religiosas no tempo da escravidão. Esse capítulo integra a seção Patrimônios Negros. Então eu fiquei pensando em uma pergunta para essa conversa. Seria justamente a gente se perguntar, nesse cenário em que temos discutido mais o longo e o brutal legado do racismo no Brasil, quais seriam as reflexões que podem ser propostas quando a gente lembra de certos aspectos das irmandades religiosas de negros e de mestiços. Então, em primeiro lugar, eu acho que vale lembrar que as irmandades atravessaram séculos, em meio a grandes pressões e transformações sociais. Nesse capítulo, eu trato de irmandades cuja história começou ainda no século XVIII, na cidade do Rio de Janeiro, e muitas delas seguem existindo, podem ser visitadas e vão, sem dúvida, despertar a curiosidade e o interesse histórico de professores, de estudantes e do público mais amplo, que tem se perguntado sobre a memória e o legado da escravidão e da liberdade que integra o cotidiano das nossas cidades na atualidade. Eu acho que esse, então, é um ponto de interesse. Só uma pequena pausa aqui, por favor. Eu vou trocar o papelzinho e falar um segundo aspecto. Bom, o segundo aspecto, então, seria pensar ou lembrar que também parte significativa da história dessas irmandades tem muito a dizer sobre as formas de organização religiosa de populações historicamente marginalizadas. Nelas, nas irmandades, se reuniram homens e mulheres que cuidavam dos assuntos da vida espiritual, do cotidiano, das festas e da vida material, que é muito importante. Então, eram organizações coletivas cuja força religiosa e política foi construída em meio à capacidade de mobilizar redes de proteção e redes de auxílio voltadas para o interior dessas próprias comunidades. Então, entre os novos desafios para os historiadores dedicados à temática das culturas negras, que é o tema central do livro, está certamente o de indagar esse passado escravista com o compromisso de justiça social no presente e com o reconhecimento de que o ensino da história tem muito a contribuir nesse caminho, tanto na escola como em outros espaços nos quais estes patrimônios negros estão. Vamos ver se deu certo, eu acho que passou um pouquinho dos 2 minutos. Obrigada, Lívia e Guilherme, obrigada, até logo. Meu nome é Luana Oliveira, eu sou autora de um dos artigos do volume 1 da coletânea Cultura Negra, Novos Desafios para Historiadores, o volume 1 que fala de festas, carnavais e patrimônios negros. O meu artigo é sobre o jongo de Barra do Piraí e ele é resultado da minha pesquisa de mestrado, quando eu estudei o processo de patrimonialização oficial do jongo, né? Pensando numa trajetória marcada por um silêncio, né, e depois esse reconhecimento oficial a partir do título de Patrimônio Cultural Brasileiro. A pesquisa foi desenvolvida a partir da história oral, né, um trabalho com a memória dos jongueiros, e principalmente da jongueira Eva Lúcia de Moraes Faria Rosa, liderança política do jongo aqui de Barra do Piraí, hoje ela já é falecida, trabalhando também, pesquisando memorialistas, né, e um memorialista principalmente que registra a prática do jongo na cidade e nos jornais locais. Barra do Piraí é uma cidade do sul fluminense, da região sul fluminense, localizada nesse Vale do Café, né, esse Vale da Escravidão, da memória da escravidão. Então, pensar o jongo como prática da cultura negra, né, como cultura negra, como esse lugar de resistência. E dentro dessa pesquisa, na memória dos jongueiros,
o preconceito e o racismo é o tempo todo um elemento muito presente nessa história. Então, quando a gente fala de cultura negra e pensa além da cultura popular, né, marcando esse lugar da história do negro, da prática do jongo como uma prática de resistência, o artigo propõe esse diálogo. E a gente chega à questão da Lei 10.639, né, o trabalho que o jongo começa a fazer nas escolas e a importância de toda essa discussão também no sentido da educação patrimonial, né, pensando a educação patrimonial como uma prática educativa antirracista, né? Então, dentro dessa sociedade aqui do Vale do Café, dessa sociedade do Sul Fluminense, trazer a memória dos jongueiros, dialogar com essa história racista, pensando na cultura negra como um importante conceito para demarcar esse lugar de resistência do jongo. Eu sou Elaine Monteiro, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. O artigo que eu escrevi para o livro Cultura Negra, volume 1, o título é Branco Quer Aprender Dança de Preto, valorização e reconhecimento no registro do patrimônio imaterial afro-brasileiro. O próprio título desse artigo é um ponto de jongo, branco quer aprender dança de preto, abana o lencinho que eu te dei, comadre Maria, abana o lencinho que eu te dei. Esse ponto foi feito por Gilberto Augusto da Silva, uma liderança jongueira da cidade de Piquete, estado de São Paulo. O Gil fez esse jongo no 10º Encontro de Jongueiros, em 2005, e esse foi o grande encontro de jongueiros quando o jongo recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil. De acordo com Gil, com os demais jongueiros, o título, o lenço era o próprio título que estava chegando, né? E esse ponto fala do significado desse título para as comunidades jongueiras. O artigo procura fazer um mapeamento do jongo na região sudeste, um histórico de todo o processo de articulação, de resistência dessas comunidades que mantiveram um patrimônio cultural negro e também de todo o processo de articulação para o reconhecimento desse patrimônio pelo Estado. E, além disso, discutir, a partir dos próprios jongueiros, em diálogo com eles, o conceito de patrimônio, de salvaguarda de um patrimônio cultural imaterial e a forma como os detentores desse patrimônio se apropriam da política cultural. A pesquisa que resultou nesse artigo foi desenvolvida no Pontão de Cultura do Jongo Caxambu, um programa de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, da UF, desenvolvido em parceria com as lideranças jongueiras. Então, todo o processo de discussão, de elaboração desses conceitos, ele foi desenvolvido junto com as comunidades por meio de encontros, reuniões, entrevistas, oficinas, e ao longo de anos, né, a gente tem procurado amadurecer juntos o que é o reconhecimento, a valorização e o que deveriam ser as ações de salvaguarda de um patrimônio cultural negro. É isso. Machado, axé. Olá, eu me chamo Carolina Martins, eu sou historiadora, sou de São Luís do Maranhão e atualmente me dedico às pesquisas sobre festas populares aqui da minha região, né, de São Luís. Eu tive a oportunidade de contribuir, né, com a coletânea Cultura Negra, Festas, Carnavais e Patrimônios Negros, né, eu contribuí com um artigo
Entre Brechas e Proibições, a experiência de brincantes negros do Bumba Meu Boi no Maranhão do pós-abolição, né, que foi resultado de uma pesquisa que eu realizei entre 2013 e 2015 no âmbito do mestrado, né. Eu pesquisei um grupo de Bumba Meu Boi específico daqui da cidade, que chama Bois de Pindaré, que é um grupo que foi formado nos anos 60 por estivadores, né, por pessoas que vieram da região da Baixada Maranhense no pós-abolição, né, e aqui formaram muitos grupos de Bumba Meu Boi, né, inclusive esse, né, o Boi de Pindaré. O Bumba Meu Boi é uma das principais expressões culturais populares do Maranhão. Em 2019, a manifestação recebeu da Unesco o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade, né? E há muitos anos o boi mobiliza milhares de pessoas, né? Entre as pessoas que estão diretamente envolvidas e poder público, comerciantes, músicos, pesquisadores, né? Só para a gente perceber um pouco a amplitude, né, que essa manifestação tem aqui no Maranhão, né? Então, eu realizei entrevistas com antigos cantadores, com antigos brincantes, né, do Boi de Pindaré, para entender da onde vinha a relação deles, né, com a manifestação, né? E essa coisa da ancestralidade, né, ficou muito forte, ficou muito latente nos depoimentos, né? Inclusive do mestre do boi, do atual mestre, que chama o mestre Castro, que é da região de São Bento, né, na Baixada Maranhense. A família dele é de um quilombo que chama Quilombo do Bacurzeiro, né, que atualmente, hoje moram poucas pessoas nesse quilombo, né, mas foi lá que a família dele se formou, né, e ele diz que a ligação dele com o boi vem desde o bisavô dele, né, que foi escravizado, né, que era africano, e foi do bisavô dele, com o avô, com o pai, que ele aprendeu a arte do Bumba Meu Boi, né, de entoar cantigas e expressar a sua religiosidade, a sua fé, né. Então, no artigo, eu defendo que o Bumba Meu Boi é um canal de expressão política, né, dos segmentos sociais populares, né, onde eles compartilham as suas experiências, compartilham a sua religiosidade, né, expressam a sua religiosidade, a sua fé e se expressam politicamente, né. E eu espero contribuir, né, com esse artigo para as pesquisas sobre pós-abolição no Brasil, né, fora do eixo sudeste, né, pensando aí incluindo a região norte e nordeste do país. Muito obrigada, gente. Olá, eu sou Manuela Areias, historiadora e atualmente docente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O artigo que eu escrevi, intitulado História de um Maestro Abolicionista, Música, Participação Política e Memórias, e que compõe o volume 2 da coletânea Cultura Negra, está relacionado à minha tese de doutorado defendida em 2016 pela UFRJ. Nesse artigo, eu discuto as experiências de um músico negro do recôncavo baiano, Manuel Tranquilino Bastos, que registrou, por meio do campo das bandas de música, suas histórias, memórias e lutas. O artigo também traz reflexões sobre o movimento abolicionista no Brasil e o pós-abolição por meio da trajetória deste maestro. Manuel Tranquilino Bastos, mais conhecido no recôncavo baiano como maestro da abolição, devido à sua intensa participação na campanha abolicionista, foi responsável pela criação de algumas bandas de música, pela formação de músicos e também para a difusão de gêneros musicais no Brasil no final do século XIX e início do XX, como valsas, lundus, dobrados e polcas. Por meio da música e especialmente por meio da banda da Sociedade Euterpe Siciliana, fundada por ele, o maestro apostou na visibilidade de seus projetos e conquistou espaços nos debates públicos de sua cidade Cachoeira. Em 1884, ele se engajou no movimento abolicionista, vindo a compor músicas como o hino abolicionista para serem tocadas nos mítins e festividades públicas promovidas pela Sociedade Libertadora Cachoeirana.
Suas composições, além de tratarem de temas como a escravidão e sua abolição, também evidenciam uma valorização em torno de heranças africanas, como na polca Príncipe Negro, na música Crioulas Cachoeiranas e na quadrilha Os Africanos. Então, suas músicas evidenciam também essa herança africana e também serviram para difundir projetos abolicionistas. As memórias relacionadas ao maestro da abolição ainda são visíveis em Cachoeira e nas cidades vizinhas, como São Félix, Santo Amaro. Anualmente, todo dia 13 de maio, a Lira Siciliana sai pelas ruas de Cachoeira, executando as composições de baços como o hino abolicionista. Após essa breve apresentação, eu convido a todas e a todos a conhecer a trajetória desse músico, desse intelectual negro, Manoel Tranquilino Bastos, e também de tantos outros músicos, ativistas, letrados e atuantes no cenário musical brasileiro e internacional, através das óperas, dos teatros de revistas, das corporações musicais. Bom dia para todas, todes e todos. É com grande satisfação que eu estou aqui no canal do Guilherme Guaral, divulgando minha pesquisa, publicada no livro Cultura Negra. Eu sou Rodrigo de Azevedo Weimer, sou doutor em História pela UF, sou historiador no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, professor colaborador do PPG em História da URGS e integrante do coletivo CLOSE, Centro de Referência da História LGBTQI+, do Rio Grande do Sul. Antes de estudar a questão LGBTQI+, eu me dediquei à história negra e do pós-abolição aqui no estado. Meu doutorado analisou a trajetória de uma família negra nas suas diferentes gerações, entre meados do século XIX e a década de 2010. Essa família faz parte de uma comunidade negra localizada no litoral norte do Rio Grande do Sul, na divisa entre os municípios de Osório e Maquiné, que eu já conhecia por ter participado de uma equipe de antropólogos, historiadores e geógrafos que elaborou relatórios de reconhecimento dessa comunidade como remanescente de quilombos. E na época a gente viu que essa comunidade tem uma manifestação cultural muito importante, que é o maçambique. O que é o maçambique? É uma dança e um ritual afrocatólico em louvor a Nossa Senhora do Rosário, que é venerada em outubro, inicialmente ali em janeiro, e São Benedito, que a festa é em maio, e esses santos são padroeiros negros, que são louvados por intermédio de um rei e de uma rainha, também negros, que governam, a palavra que eles usam, no período da festa. E todos eles lembram com muita nitidez de uma rainha muito marcante, que foi a Maria Teresa Joaquina. Ela reinou entre fins da década de 1950 e início da década de 1980, e é lembrada pela sua autoridade, pelo seu carisma, pelo seu poder de mando. Alguns atribuem até mesmo a ela santidade. Então eu fiquei muito intrigado, muito interessado e curioso, e isso constituiu a temática do meu pós-doc na Unicinos, a biografia dessa rainha. E a questão que eu trago nesse livro é qual é a possibilidade de a escrita da biografia de uma rainha negra se a sua lembrança está tão envolta pelo mítico e pelo legendário. Uma das primeiras coisas que eu constatei é que o nascimento dela se deu no período da Lei do Ventre Livre. Eu encontrei o registro de batismo dela e a gente também tem um relato para o antropólogo Norton Correia, que foi publicado no jornal Correio do Povo. E os jornais e seus descendentes atribuem sempre a ela a idade de 100 anos ou mais no momento da sua morte. E a gente tem registros muito disparatados, alguns chegam a 130 anos. E a conclusão a qual eu cheguei é que esse marco, representado pelos 100 anos, são muito mais simbólicos de uma ancestralidade que ela representa, ela foi filha de uma escravizada, do que propriamente um ano exato. E agora eu vou contar uma história muito importante que eles contam, que é o mito de que ela teria encontrado um pote de ouro que foi dado a elas pelos fantasmas dos cativos. Eles eram mortos para que sua alma penasse guardando o tesouro enterrado pelo senhor, pela ganância senhorial, e ela teria encontrado porque era para ela. Mas ela foi enganada e perdeu o ouro. A interpretação que eu faço é que isso é uma metáfora da usurpação de terras. É uma comunidade que perdeu muitas terras pela expropriação. O ouro veio da terra e foi perdido por meio do engodo. Então eu vejo isso como uma metáfora. Então, chegando no fim do vídeo, nas conclusões que eu trago nesse artigo, a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber a subjetividade da rainha, as suas ambivalências e as encruzilhadas nas suas decisões. É difícil escapar da linearidade que a memória
tenta imprimir sobre ela. A gente tem sempre relatos dos netos, que são muito idealizados, mas o papel que eu vejo na Memória da Rainha é que ela aponta o ideal de comportamento que uma rainha do Moçambique tem que ter. Ela opera no presente, oferecendo a régua moral para a atuação das monarcas. Então é isso, gente. Um beijo. Espero que tenham gostado. Eu tive o prazer de publicar o artigo Filho Brasil pede a benção, Mãe África, Identidade Negra no canto de Clara Nunes, na coletânea dedicada à cultura negra, né? Esse artigo é fruto de uma pesquisa que eu desenvolvi há alguns anos sobre a vida e a obra da cantora Clara Nunes. E a primeira questão que eu me coloco em relação a esse artigo é por que falar de Clara e de seu repertório num livro dedicado à cultura negra? Bem, me parece que quando se fala do universo da música popular brasileira e a sua relação com a cultura negra, com as manifestações culturais negras, o nome de Clara Nunes tem um papel de destaque nesse cenário, né, sendo lembrado de uma forma muito vigorosa, né, seja pelo seu repertório, pela imagem que ela constrói ligada ao universo cultural, em especial ao universo religioso afro-brasileiro, né, ligada ao mundo do samba, embora ela tenha gravado diversos gêneros musicais. Então, no artigo, o que eu faço é um passeio pelo repertório da Clara, que desde o LP de 1969 possui sempre pelo menos uma faixa ligada à temática da cultura negra ou do universo afro-brasileiro, da relação Brasil-África, e eu analiso essas músicas, né, e procuro mostrar como na obra da Clara a afirmação de uma identidade negra ela se coaduna também com uma afirmação da mestiçagem. Afinal, Clara grava um LP de 1980 que é intitulado Brasil Mestiço, né? Então, como é que Clara entende essa identidade negra e como é que ela entende a mestiçagem? E o que eu procuro defender é que, na obra de Clara, a mestiçagem ela não representa nenhum tipo de subsunção da diversidade cultural, nenhum tipo de afirmação de uma pretensa harmonia, né? Muito pelo contrário. Em Clara, a mestiçagem ela passa muito mais pelos trânsitos culturais e a afirmação de uma pluralidade cultural, né? A explicitação dos conflitos sociais, tudo isso está presente nessa compreensão, tá? E aí, quer dizer, eu analiso as diversas músicas que ela gravou, né? Mas aqui eu vou dar destaque a dois pontos que me parecem muito importantes nessa análise, né? O primeiro, o LP Brasil Mestiço, né? E aí eu chamo muita atenção para a capa do LP, né? Que é uma foto registrada no Morro da Serrinha com vovó Maria Joana e Clara dançando jongo, tendo ao fundo, tocando o atabaque, a figura de Mestre Darcy. Então, quer dizer, o LP, que leva o nome de Brasil Mestiço, traz na sua capa uma a referência a dois universos culturais negros muito fortes, né? A Umbanda e o Jongo. Tá? E o outro momento que eu queria destacar é o LP Nação, né? O LP Nação é o último LP que a Clara grava, em 1982, e o título desse LP é o nome da música de Paulo Emílio, Aldir Blanc e João Bosco, né? E esse LP é considerado por Clara o seu LP mais negro, né? E interpretar a música Nação foi um grande desafio, né? Nação é uma música que já foi considerada por alguns intelectuais do porte de José Murilo de Carvalho como uma música indecifrável, né? Hermética, e eu fiquei me perguntando como uma música hermética dava título a um LP de uma cantora popular como Clara, né? Então eu busco uma análise de Nação,
né? E procuro mostrar que o hermetismo da música talvez esteja aí, parafraseando o grande historiador Robert Slanes, muito mais no olhar branco, né, do que na própria música. A nação que Clara entoa e que foi composta por Aldir, João Bosco, Paulo Emílio, né, é uma nação que se associa ao universo religioso afro-brasileiro, a uma divindade Jeje, que é o Xumaré, e que me parece ser o fio de interpretação dessa nação negra que Clara quis cantar e entoar no seu último LP. Não vou ter tempo aqui para me estender na análise de nação, nem é essa a proposta, mas fica o convite para lerem o artigo, né, e tentarem pensar um pouco sobre essa nação Oxumaré, um convite para adentrar nessa nação Oxumaré cantada por Clara. Olá, meu nome é Rebeca Natasha de Oliveira Pinto, eu sou autora do artigo Tudo Preto, Identidade Negra, Teatro e Educação na Experiência Artística do ator De Chocolat, no Rio de Janeiro, 1920. Eu sou doutora em Educação pela UF, mas esse artigo é fruto das minhas pesquisas de mestrado, da minha dissertação, em que eu busquei articular desigualdades sociais, protagonismos negros e educação no Rio de Janeiro nas primeiras décadas da República. O De Chocolat, ele é o meu objeto de pesquisa, né, que tem o seu nome como João Cândido Ferreira, nasce em 1887, é baiano, vem para o Rio de Janeiro, reside ali na região da Pequena África e vai construir a sua carreira artística nos palcos da Praça Tiradentes, né? Ele era ator, cantor, compositor e escritor de peças teatrais, né? Sendo essa a sua principal atividade para o nosso estudo, né? Quer dizer, a gente deu uma maior atenção às composições teatrais do De Chocolat, especialmente a composição chamada Tudo Preto, que teve um enorme sucesso de público no Rio de Janeiro em 1926. Tudo Preto trazia para o centro da cena a temática racial, né, a negritude, e em seus diferentes quadros, seja de dança, seja no machixe, seja com seus atores principais, né? Acho que foi esse o principal motivo de eu começar a estudar o João Cândido. Como é que um compositor teatral da década de 20 montava uma companhia negra de revistas que tinha na sua composição atores negros, músicos negros, uma constelação preta, como ele mesmo chamava. E a partir daí, eu fui buscando perceber quais eram os diálogos que o De Chocolat estava construindo, seja aqui no Brasil ou no exterior, né? Pensando nessa modernidade negra, em movimentos como o New Negro e o Negritude. Quer dizer, o De Chocolat estava pensando a negritude, pensando as questões raciais, dialogando com o Brasil e mundo, né? Nessas questões do Atlântico, seja nos Estados Unidos, com os movimentos do Harlem Renaissance, né, também com o movimento da negritude na Europa. Então, a partir daí, eu fui estudando o De Chocolat, em especial a peça Tudo Preto da Companhia Negra de Revistas. Para mim, os maiores desafios de pensar o De Chocolat foram muitas lacunas na sua trajetória ainda em Salvador, né? Pensar aí as fontes das suas experiências educacionais, as suas vivências em Salvador, a sua vinda para o Rio. Muito poucas fontes foram encontradas, algumas entrevistas nos periódicos, e esse se construiu como meu maior desafio. Fui pegando aí os indícios que me foram oferecidos ao longo dos periódicos para poder construir essa trajetória. Pensar a educação nas primeiras décadas da República também foi o meu objetivo, né? Como é que meninos pobres, pretos, construíram seus processos de educação e de formação. E aí o teatro foi um espaço especial nesse contexto todo, né? Então é isso. Fui pensando De Chocolat, como é que através dele a ascensão social e protagonismos negros eram possíveis. Só me resta agora sugerir a leitura, não só do artigo como do livro inteiro. O livro Cultura Negra
Foi uma grande felicidade na minha vida e que eu agradeço muito por fazer parte. Obrigada, até lá. Eu sou Júlio Cláudio da Silva, professor da Universidade do Estado do Amazonas e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas. Eu venho pesquisando a trajetória de mulheres egressas do Teatro Experimental do Negro desde 2003, primeiro com a trajetória da atriz Ruth de Souza e, nesse momento, a trajetória da atriz Léa Garcia. E tive a honra de contribuir com um capítulo, onde a gente está discutindo o dito e o não dito nas memórias de Ruth de Souza na década de 40 e 50, o dito e o não dito sobre a atuação política dos amigos da atriz nessa importante coletânea Cultura Negra. E nesse artigo eu discuto um pouco como que a atriz Ruth de Souza enfatiza, pouco fala sobre a atuação política de grandes amigos que ela teve, entre os quais Solano Trindade, que é um militante negro e do Partido Comunista, é uma importante artista, ligado ao teatro folclórico brasileiro. Ela também pouco fala da dimensão política, por exemplo, do antirracismo de Nelson Rodrigues. Ela chama atenção para a amizade que havia com o Nelson Rodrigues. Mas quando nós vamos pesquisar o primeiro número do jornal Quilombo, nós temos uma entrevista muito dura ao tom do perfil do Nelson Rodrigues, denunciando o racismo estrutural na sociedade brasileira. Ela também sempre chama atenção para a generosidade de Pascoal Carlos Magno, embora Pascoal Carlos Magno, quando a indicou para estudar nos Estados Unidos com uma bolsa da Fundação Rockefeller, ele tenha chamado atenção para o fato de que ele estaria indicando uma atriz negra, e se os americanos aceitariam uma atriz negra para estudar e ampliar os seus recursos nesse curso nos Estados Unidos. Outro dado também importante que ela não chama atenção em relação ao Vinícius de Moraes, que dá uma carta para ela como salvo-conduto quando ela vai estudar nos Estados Unidos, para que ela procurasse os amigos diplomatas que o Vinícius de Moraes tinha nos Estados Unidos. Uma sociedade fortemente marcada pela segregação racial, e ela falava como se fosse cuidado, mas sem enfatizar os riscos que ela tinha em estar nos Estados Unidos, Assim como ela também fala do George Schuyler, que é um importantíssimo ativista negro e jornalista norte-americano, o trata como um amigo, mas sem chamar atenção para o seu perfil de intelectual e ativista negro antirracista, E então é uma estratégia discursiva que ela tem nas suas entrevistas para sobreviver a uma sociedade estruturalmente racista. E é um pouco sobre isso que a gente, esse não dito que eu vou discutir nesse capítulo. Após essa panorâmica sobre os artigos do livro, fica aqui o convite. Essa leitura é imperdível. Lembrando a vocês que no dia 11 de julho teremos uma live às 19 horas para o sorteio do volume 1 do livro Cultura Negra. Espero vocês lá.